Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Noites de Terror. Peço que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer. Sem mais comentários, bora pro vídeo. The House of Death, a Casa da Morte, fica em Nova York. Ela foi construída em 1874, e muito tempo depois, dividida em apartamentos. Contam que nela moram 22 espíritos. Entre eles, o famoso escritor Mark Twain, que viveu ali por um ano. Os que contam essa história dizem que é possível vê-lo acompanhado de seu gato. Os inquilinos dos apartamentos já narraram diversas experiências vividas no edifício. Entre eles estão a Jean Brian Bartel, uma garota que se mudou para lá com seu companheiro em 1957. Desde o primeiro dia, Jean sentiu uma presença estranha na casa, se sentindo estranha e observada. Uma noite, ao ir à cozinha buscar um copo d'água, ouviu passos atrás dela, mas quando se virou não viu ninguém. Ao voltar, sentiu que alguém roçava seu pescoço. Esse foi o primeiro de episódios que aconteceram com ela diversas vezes, então começou a escrever um diário de todas as experiências vividas ali. Dias depois, um cheiro horrível começou a emanar do chão. Um dia, já estava cuidando da casa quando viu uma estranha figura humana, uma sombra escura com a silhueta de um homem muito alto e forte. Ela foi para outra sala e quando viu lançou um forte grito, a sombra estava lá. Ela perseguia a Jean aonde quer que fosse. Ela estendeu a mão para tocá-lo, e sentiu frio nas pontas dos dedos, descrevendo-o como uma substância sem substância. Depois de alguns anos, o casal decidiu se mudar, mas já escreveu que aquela sombra perseguiu pelo resto de seus dias. Jean morreu em circunstâncias estranhas, talvez tenha até cometido suicídio. Seu livro foi publicado por seus amigos, tendo base as anotações do seu diário, no qual ela narra os horrores vividos naquela casa. Alguns anos depois, em 1987, uma garotinha morreu no mesmo prédio, por causa de uma pancada dada por seu pai. Atualmente, o prédio está vazio, mas seus vizinhos garantem que uma presença maligna vive ali. Um fotógrafo que mora em frente diz que muitas modelos o procuram para fotos, mas acabam saindo de lá aterrorizadas com o lugar, porque veem o espectro de uma mulher má e nunca mais voltam. A jovem Elisa Lam fez uma viagem, sem volta, para conhecer os Estados Unidos em 2013. Ela era filha de imigrantes chineses e morava no Canadá com sua família. Ela tinha acabado de terminar a faculdade e estava se preparando para morar com o namorado. Era uma menina muito doce, meiga, amigável e sociável. Antes de começar uma nova etapa em sua vida, ela queria viajar. E foi assim que chegou em Los Angeles, onde se hospedou no antigo e barato Hotel Cecil. Como qualquer jovem turista que deseja economizar dinheiro, ela costumava andar de transporte público. Inclusive, os funcionários do hotel a descreveram como uma moça muito amigável. Alguns dias depois ela parou de mandar notícias para a família. Ela tinha desaparecido. Suas coisas estavam em seu quarto, mas não encontraram qualquer vestígio da menina. Seus pais se mudaram para os Estados Unidos para investigar o desaparecimento da filha. Realizaram inúmeras coletivas de imprensa, todas sem sucesso. A polícia solicitou os vídeos das câmeras de segurança do hotel, e o que viram era tão assustador quanto incompreensível. Nas imagens, era possível ver um comportamento estranho na garota. Ela fugia de algo invisível pelos corredores, entrava nos elevadores para tentar se esconder. Ela se inclina para se certificar que não estava sendo perseguida, mas não era possível ver mais ninguém nas imagens. A polícia concluiu que Elisa estava sob influência de alguma droga ou álcool, ou ainda, que tivesse tido um surto de esquizofrenia. Porém, seus pais não concordaram com nenhuma das hipóteses. O tempo foi passando e a investigação continuou. Enquanto isso, no Hotel Cecil, os clientes começaram a reclamar que, ao tomarem banho, a água saía preta e cheirava muito mal. E o mesmo acontecia na cozinha. Um empregado subiu ao telhado para verificar os 4 tanques de água. Quando abriu o tanque,
viu que a água estava verde e preta, e dali vinha um fedor insuportável. O cadáver de Elisa estava ali dentro. Os hóspedes tinham bebido e usado essa água. Quando os bombeiros chegaram para remover o corpo de Elisa, nenhum deles conseguiu passar pela pequena porta de entrada para o tanque. E ficaram se perguntando como um corpo tinha passado por aquele minúsculo buraco. Foi preciso cortar o tanque para conseguir tirar o corpo da garota. A perícia não encontrou qualquer vestígio de tortura, fazendo com que a polícia determinasse que havia sido suicídio. O Hotel Cecil foi construído em 1917 e, desde então, tem sido cenário de vários assassinatos e suicídios, bem como a moradia de 2 assassinos em série. Muitos hóspedes afirmam ter sentido a presença de entidades malignas no local. Eu moro em um prédio perto de uma faculdade de São Paulo. É um prédio pequeno de 2 andares, com vários apartamentos pequenos, de um dormitório em cada andar, incluindo o térreo, que o dono aluga exclusivamente para estudantes, de São Paulo e do interior. Todos do prédio se conhecem e são bem amigos. Esse prédio não tem elevador, já que só tem 2 andares. Na verdade, existe um 3º andar, mas só tem uma sala enorme que é usada como depósito. E é nesse depósito que se encontra o fantasma do prédio. Se bem que fantasma não estaria muito certo, está mais para demônio. O prédio tem várias regras, mas a que se dá mais ênfase é não entrar no depósito do 3º andar, nem sequer abrir a porta. Ninguém sobe lá. Aparentemente essa entidade, fantasma ou demônio, o que você preferir, deu uma dor de cabeça boa por muito tempo, até que alguém conseguiu trancar dele lá em cima no 3º andar. Parece que foi um residente que ficou aqui por um tempo, e dizem que depois que ele trancou o demônio lá em cima ele falou que ia embora e que não voltava para o prédio. Ele cortou completamente o contato com os amigos que ele tinha feito aqui e hoje em dia ninguém sabe onde ele está. O zelador raramente entra lá no depósito, só quando ele realmente precisa ir lá. E quando ele vai, ele não demora mais do que alguns minutos. Ele entra correndo e sai voando de lá de dentro. Como nesse prédio é todo mundo estudante, eu sempre pensei que era mais uma história só para assustar os mais novos ou para assustar o pessoal que chega do interior, o que é bem comum aqui, até o dia que eu estava estudando com um cara que mora no 2º andar. O quarto dele fica bem embaixo de onde está o depósito. Nós estávamos lá quietos, estudando, quando eu comecei a ouvir barulhos no andar de cima. Eu olhei para ele e falei, eu achei que o Silva, o zelador, tinha viajado essa semana. Ele olhou para a minha cara e falou, bom, mas o Silva viajou. Aí eu falei, e quem está no lugar dele? Ninguém, não tem ninguém cobrindo ele, ele respondeu. Aí eu parei, pensei um pouco e arrisquei, e quem está lá em cima no depósito? O meu amigo, de forma brusca, parou de ler o livro, olhou para minha cara e falou, não é quem, é o que. Eu falei para ele poder esquecer aquele papo de demônio no depósito que comigo não colava. Ele perguntou quem podia ser, se só o Silva tinha a chave de lá e ele estava viajando. Ele falou que se eu estivesse pensando que era rato ou gato que era para prestar atenção no som. Era o som de alguma coisa grande andando, e de vez em quando arrastava alguma outra coisa. O que era realmente verdade. O que fazia aquele som não era nenhum rato ou qualquer outro animal. Ele falou que já tinha reclamado com o Silva do barulho, que às vezes acordava ele no meio da noite, mas o Silva falou que não podia fazer nada. O meu amigo pediu para o Silva levar ele até lá em cima, para ele mesmo ver o que era. Ele encheu tanto o Silva que ele acabou levando o meu amigo. Quando o Silva abriu a porta, o depósito estava completamente gelado. Dava para ver a respiração saindo da boca, e nessa época era verão. O meu amigo perguntou se tinha algum ar-condicionado ligado lá dentro e o Silva falou que não, e que quando estava frio assim era bom não deixar a porta aberta. Quando o Silva estava fechando a porta, o meu amigo conseguiu dar uma última olhada lá dentro, e ele jura que viu uma sombra escura lá no fundo, indo na direção da porta. O Silva trancou a porta e foi embora enquanto ele ficou mais um tempinho lá para ver se ouvia algo. Quando ele estava virando para ir embora, ele viu a maçaneta da porta girar bem devagar,
como se tivesse alguém testando para ver se a porta estava destrancada. Depois que ele viu isso, ele saiu correndo e nunca mais voltou lá para cima. Eu já perguntei para o Silva, e ele não gosta de falar sobre o que tem lá dentro. É muito difícil conseguir fazer ele falar alguma coisa sobre o assunto. A única coisa que ele repete sem parar é: não é para ninguém ir mexer lá em cima. Outra história sobre esse demônio é sobre uma garota que morava aqui antes de trancarem o coisa ruim lá em cima. Parece que ela morava no apartamento que ficava bem de frente para a escada que sobe para o terceiro andar. Numa noite de sábado, quando quase todos do prédio tinham saído para se divertir, só ela e mais alguns poucos ficaram lá. Ela estava no computador fazendo um trabalho quando ela ouviu passos pelo corredor. Nada de anormal, ela não era a única que tinha ficado no prédio. Mas então bateram na porta de um dos apartamentos vazios. Ninguém atendeu. Bateram na porta de outro. Também não tinha ninguém. Foram batendo de porta em porta, ela era a única pessoa do segundo andar que tinha ficado. A essa altura ela já estava assustada achando que podia ser ladrão. Então bateram na porta do lado do apartamento dela. Ela ficou olhando para a porta, esperando baterem na porta dela, mas ao invés de baterem, ela viu a maçaneta girando. Ela estava com o coração na boca, e então bateram na porta. Mas não foi como a batida dos outros. Nos outros apartamentos parecia só que tinham batido com os nós dos dedos, na porta dela parecia que estavam dando chutes com uma fúria incrível. A porta tremeu completamente. Ela correu para a cozinha. Da cozinha ela podia ver a porta da frente. A luz lá fora estava acesa e ela podia ver a sombra dos pés de alguém pelo vão que tinha embaixo da porta. Um tempo passou e quem quer que fosse ainda estava lá. Ela resolveu olhar pelo olho mágico quem era, na esperança que fosse alguma brincadeira idiota de alguém do prédio. Quando ela olhou, ela viu uma sombra escura e disforme na frente da porta dela, que tinha 2 olhos vermelhos. Quando ela começou a olhar, a sombra estava longe da porta, quase na escada. Então ela começou a se aproximar, como que se soubesse que a garota estava lá na porta olhando ela. A garota soltou um grito que chamou a atenção do prédio inteiro. O pessoal que tinha ficado saiu correndo para ver o que era, e encontraram a porta aberta, com a garota desmaiada no chão, com 2 marcas roxas nos pulsos dela, como se alguém tivesse agarrado ela com muita força. Ela falou que só lembra de ter visto a sombra se aproximar da porta e de gritar. Depois disso ela só lembra de estar todo mundo do lado dela no apartamento. Sem falar que ela estava com a porta trancada e com a correntinha colocada, e não tinha sinal nenhum de entrada forçada. No dia seguinte ela foi para a casa de uma prima dela que mora aqui em São Paulo e só voltou para cá para pegar as coisas dela. Depois disso que o tal cara trancou, de algum jeito o demônio no depósito, eu nunca cheguei a ver nada, a não ser uma vez que eu dei uma de curioso e subi para o terceiro andar para ver se via alguma coisa. Quando eu encostei na porta ela estava completamente gelada, como se fosse a porta de um freezer industrial. E eu saí correndo na hora. Mesmo não tendo visto o fantasma, demônio ou entidade, de novo, o que você preferir, eu já tive provas o suficiente de que realmente tem alguma coisa naquele depósito. Eu não sei o que realmente é, mas tem alguma coisa lá em cima.